Boa tarde, gente, tudo bem? Voltei. Hoje eu vim falar sobre Almas Mortas, Nikolai Gogol, livro escrito em 1852, século XIX. Não concluí o livro ainda, estou no sétimo capítulo, começando agora. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem aqui, que é um parágrafo médio. Eu gostaria de ler esse parágrafo para vocês e tecer alguns comentários a respeito, não só em relação a esse livro, mas em termos gerais, né? Então, vou pedir para vocês. Primeiro, eu queria agradecer quem assistiu o primeiro vídeo, que teve a paciência de assistir até o final, porque foi um vídeo lento, enfim. Então, mandar um beijo para quem assistiu até o final e 3 beijos para quem não só assistiu, mas veio comentar. Eu fui surpreendido, muitas pessoas vieram comentar, algumas comentaram no vídeo mesmo, outras vieram falar comigo de maneira privada e foi muito, muito enriquecedor, adorei, tá bom? Todos que vieram falar comigo, muito obrigado. Bom, então assim, eu queria pedir para vocês terem paciência um pouquinho, é um parágrafo um pouco extenso, não muito, nada muito longo, mas como eu disse, eu gostaria de depois tecer alguns comentários a respeito dele, tá? Dele e da relação, né? Bom, vamos lá. Feliz o escritor que deixa de lado os personagens maçantes, repulsivos, que nos impressionam de forma triste por causa de sua realidade, e se detém nos personagens que manifestam a elevada dignidade humana. O escritor que, no vasto turbilhão das imagens que rodopiam cotidianamente, escolhe algumas poucas exceções. O escritor que não desafina nenhuma vez a corda sublime de sua lira, não se rebaixa de suas alturas na direção dos seus confrades pobres e insignificantes, e sem sequer tocar a terra, imerge completamente em suas imagens enaltecidas e tão distantes dela. Seu destino é duplamente invejável. No meio desses personagens, ele se sente em família. Enquanto isso, sua glória é difundida e aclamada até muito longe. Ele enevoou os olhos humanos com um fumo entorpecedor. Ele os lisonjeou de forma miraculosa. Encobriu o que há de triste na vida. Mostrou para eles um homem esplêndido. Entre aplausos, todos vão atrás dele e se apressam a seguir sua carruagem triunfal. Elegem-no grande poeta universal, que paira acima de todos os gênios do mundo, como a águia acima das demais aves que voam alto. Basta seu nome para arrancar um tremor dos jovens corações em chamas. Lágrimas solidárias vão brilhar em todos os olhos. Nada se equipara à sua força. Ele é Deus. Mas é outro e bem diferente o destino do escritor que se atreve a pôr à mostra tudo o que a todo momento existe diante dos olhos, aquilo que os olhos indiferentes não enxergam, todo o terrível e chocante lodo de miudezas que atravanca a nossa vida, todo o abismo de personagens frios, fragmentados, banais, que enxameiam em nosso caminho terreno, muitas vezes amargo e maçante, e que, com força poderosa de uma ferramenta implacável, ele se atreve a deixar expostos com clareza e relevo diante dos olhos de todo o povo. Não cabe a ele colher aplausos populares, não cabe a ele ver lágrimas de gratidão, nem o entusiasmo unânime das almas por ele exaltadas. Não voa a seu encontro a menina de 16 anos, de cabeça desvairada e com uma paixão heróica. Não cabe a ele embriagar-se com o doce encanto dos sons evocados por si mesmo. Não cabe a ele, por fim, esquivar-se do julgamento contemporâneo, do hipócrita e insensível julgamento contemporâneo, que condenará como insignificantes e indecorosas as criações que ele acalentou. Destinará a ele um lugar desprezível na categoria de escritores que ofendem a humanidade. Atribuirá a ele qualidades dos heróis que ele mesmo retratou. Tomará dele o coração, a alma e a chama divina do talento, pois o julgamento contemporâneo não reconhece que são iguais as lentes prodigiosas que vasculham os sóis e aquelas que transmitem os movimentos dos insetos imperceptíveis, pois o julgamento contemporâneo não reconhece que é preciso muita profundidade de espírito para iluminar um quadro extraído de uma vida desprezível e elevá-lo à condição de pérola da criação.
pois o julgamento contemporâneo não reconhece que o riso elevado e entusiástico é digno de figurar ao lado dos movimentos líricos elevados, e que há um verdadeiro abismo entre ele e as caretas de um comediante burlesco. O julgamento contemporâneo não reconhece isso e converte tudo em acusação e infâmia contra o escritor desprezado. Sem resposta, sem troca, sem reciprocidade, como um viajante sem família, ele se vê sozinho no meio da estrada. É duro o seu caminho e ele experimenta sua solidão com amargura. Bom, vamos lá. Está dizendo aqui sobre ele mesmo, né? Porque esse livro ele retrata uma série de personagens da Rússia do século XIX, todas as camadas da sociedade, né? Que eram bem definidas na Rússia naquela época, na época do czarismo, com suas perfídias, né? Com suas peculiaridades individuais, inclusive, né? Então aqui o protagonista é um cara que ele compra almas mortas, tá? Para vocês entenderem, as almas, como a Rússia naquela época ela tinha um sistema de servidão, que é mais ou menos como o sistema de escravidão, né? Os donos de terras, eles tinham as terras e eles eram proprietários das almas, né? Que viviam naquelas terras, que eram os trabalhadores, que eram os servos, né? E existia um comércio entre donos de terras com relação a servos, né? E aqui nesse livro ele está falando sobre uma questão que os donos de terras eles tinham que recensear de tempos em tempos, passava o censo perguntando quantas almas tinham naquela terra e o proprietário de terras ele pagava impostos sobre aquelas almas, né? E entre um censo e outro, todas as almas que morriam, os servos que morriam, eles passavam a ser um custo, digamos ali, inútil, porque até se refazer o censo, o dono da terra ele tinha que pagar os impostos ali sobre aquelas almas que estavam mortas, mas elas já não serviam, não tinham serventia nenhuma, né? E aí o protagonista desse livro, ele é um cara que está buscando comprar almas mortas, né? Com o argumento de que vai desonerar esses donos de terras, né? Que está fazendo um bem para todos, né? Que ele faz isso para ajudar as pessoas, enfim. Ainda não sei, como eu estou ainda no 7º capítulo, ainda não sei qual é o interesse dele. Claramente, ele faz isso com algum interesse que nos é desconhecido aqui no início. Depois, quando terminar, eu volto para falar disso com vocês, tá? Mas aqui, até então, ele tem passado por várias situações, conversado com várias pessoas, né? E uns 2 ou 3 capítulos atrás, ele passou por uma situação onde ele encontrou um cara, e o cara era um cara daqueles que conta vantagem, né? Conta mentira, aumenta, se vangloria o tempo todo, né? Uma daquelas pessoas com que a gente vive se deparando por aí, e muitas vezes a gente tem ali uma mensagem ali do nosso subconsciente, diz assim, olha, não se relaciona com essa pessoa, não faz negócio com essa pessoa, não trava amizade com essa pessoa, sabe? Não vai se relacionar com essa pessoa porque você vai ter problema ali na frente, né? E aí você, como isso é algo subconsciente, porque às vezes você pega ali, por exemplo, a pessoa falou com você, não olhou no seu olho, ou olhou para um lado X, ou tremeu a voz, né? Ou a forma como ela cumprimentou sua mão, alguma expressão facial denotou uma falha, né? E você não conscientiza aquilo. Aquilo é uma mensagem que vai para o seu subconsciente e o seu subconsciente ele não pormenoriza. Ele chega para você e fala, ele não vai falar assim, ó, não fala com essa pessoa porque você viu que ela olhou para o lado, não falou para você tal coisa. Então, isso significa que ela estava mentindo, ou enfim, né? Ele não vai falar isso para você, ele vai simplesmente falar, olha, não faça isso. Para aqui, sai fora enquanto dá tempo, né? E aí o seu consciente chega lá, você fala, puxa, mas por que será, né, que eu estou pensando em não me relacionar com essa pessoa, né? E aí o seu consciente chega e fala assim, pô, isso aí é preconceito, né? Você tá achando que a pessoa vai te fazer mal, essa pessoa deve ser uma pessoa do bem, tá bem intencionada, tudo. E aí você, nessa você acaba não respeitando o seu sexto sentido, isso as pessoas chamam de sexto sentido, né?
e travando conhecimento com aquela pessoa, levando para frente aquele negócio, aquele relacionamento, aquela amizade, né? E aí quando você vai e chega lá na frente, pimba, você toma. Você sabia, né? Só que você foi avisado, só que você não aceitou o aviso, foi lá e tomou na cabeça, né? Então é sobre esse assunto que eu queria falar com vocês. Esse livro está sendo muito interessante. Eu marquei outras passagens aqui porque além desse interesse com relação às relações, né, na Rússia, como eram as pessoas, né, esses indivíduos, né, também a questão do humor do autor, do Nikolai Gogol. É um livro muito engraçado, a gente se pega rindo em vários momentos, né? Então é um livro que eu já estou indicando, tá? Apesar de não ter chegado... Eu li mais ou menos um terço do livro, tá? Não cheguei na metade do livro ainda. Mas é um livro que já deu para ver que tá valendo a pena. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Um beijo a todos.